E aí galera, Lucas na área. Vou passar para vocês aqui rapidamente o conteúdo de logaritmos, onde nós vamos estudar logaritmos e equações logarítmicas, beleza? Vamos lá. Primeiro entendimento do que é que significa um logaritmo. O logaritmo, na definição que vocês vão observar, ele vai ser composto por uma parte denominada de logaritmando, a base do logaritmo e o resultado que é o valor que é equivalente ao logaritmo. Então vamos lá seguindo. A leitura. Como é que é feita a leitura? Você sempre fala que é o log de um elemento A numa base B que tem como resultado o logaritmo. Bom, gente, para que você possa calcular um logaritmo, basta você pegar esse logaritmo e transformar ele na forma exponencial. Tá certo? E ao responder à equação exponencial, o resultado que você vai obter da exponencial equivale ao resultado do logaritmo, beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa transformação, Lucas? Bem simples, gente. Você vai afirmar que o logaritmo é igual a x. Você vai levar a base x e igualar o logaritmando. Tá certo? E o formato que você vai obter é o da exponencial. Então, pessoal, para que eu possa ter um logaritmo, eu tenho que obedecer a três condições. Três apenas. Primeira condição, esse a, ele jamais pode ser zero e ele jamais pode ser um número negativo. Por isso que o a é maior do que zero. E a base b, ela tem que obrigatoriamente ser maior do que zero. E b não pode ser 1. B jamais pode adotar valor 1. Ok? Então vamos lá, um exemplo para você fazer a transformação. Lucas, como é que eu vou fazer essa transformação? Certo? Você vai subentender que tem uma variável x e você vai fazer aquele movimento círculo. Eleva a base a x e iguala ao logaritmando, beleza? Ficando no formato de equação exponencial. Depois que virar a equação exponencial, basta responder a equação exponencial. Nesse caso aqui, vai fatorar o 16, né? Vai ficar 2 elevado a 4. Cancela-se as bases, quando elas forem iguais. E o resultado vai ser a igualdade dos expoentes, beleza? Respondendo algumas questões com vocês aqui, por exemplo. Como é que eu vou calcular o log de 32, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar esse logaritmo em uma exponencial. Então, eu vou escrever 2 elevado a x, que implicitamente lembra que tem um x aqui fora. Você vai igualar a 32, tá certo? Fatora o 32. Quando você fatorar o 32, ou seja, vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, beleza? Então, você coloca 2 elevado a x igual a 2 elevado a 5. Cancela as bases e o resultado é x igual a 5. Ou seja, Lucas, o que é que significa dizer isso? Significa que o log de 32 na base 2 corresponde a 5 como resultado. Beleza? Feito, portanto, A, agora vamos fazer o item B. O item B é o mesmo método, tá certo? Então, você vai colocar 25, você vai subentender que tem um x aqui na frente, 25 elevado a x, igual ao logaritmando, que é 625. Feito isso, agora fatora o 625 em bases de 25. Então, você pega o 625, por exemplo, vou fatorar em base 5. Tenho um 25 e eu tenho um outro 25. Ou seja, quantos 25 eu tenho? 2 25. Então, você coloca 25 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 25 elevado a x igual a 25 ao quadrado. Cancela as bases e o resultado vai ser 2. Feita, portanto, o item B. Agora vamos fazer o item C. Beleza, galera? Mesmo formato. Implicitamente, você vai imaginar que tem um x aqui. E você vai fazer a mesma sequência. Eleva e iguala. Então, aqui vai ficar 9 elevado a x igual a 243. Você vai pegar o 243 e vai fatorar. Ou seja, vai dar 3 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Pronto. Só que quando você colocar
desse lado da igualdade 3 elevado a 5, a outra base é 9, não é? Então vamos representar o 9 em base 3, que é 3 ao quadrado, beleza? Com o x fora. E agora, Lucas, como é que eu vou fazer? Multiplico o 2 pelo x, propriedade da potência, né? Então vai ficar 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a 5. Cancela as bases. 2x é igual a 5. X vai ser igual a 5 dividido por 2. Finalizada a questão, tá bom? Certo? Feito, portanto, o item C. Mas, professor, e se eu quiser avançar um pouco mais, eu posso dividir o 5 pelo 2? Pode. Você também pode ter a seguinte resposta, gente. Você pode escrever x igual a 5 dividido por 2, que é 2,5. Tanto uma resposta está correta, como a outra resposta também está correta. Vamos responder agora mais outras questões, tá bom? O item D, o item E e o item F. O item D, 5 elevado a x igual a 0,0016, certo? E agora, professor, o que é que eu vou fazer aqui? Transformar na forma fracionária. Então, aqui vai ficar 5 elevado a x igual a 16 sobre, vai ficar 10.000, certo? E você vai verificar se dá para dividir em cima pelo mesmo valor que tem embaixo. Por que, Lucas? Porque eu preciso que apareça um 5, ou um número que seja múltiplo de 5. E 16 não é, ok? Então, nesse caso, você vai apenas simplificar. Você vai dividir em cima por 16 e embaixo também por 16, tá certo? 5 elevado a x igual 16 por 16, eu sei que dá 1. E quando você divide 10.000 por 16, vai dar 625, certo? Você pode fazer aqui no canto, ó, 625. Ou seja, vai dar 5 elevado à quarta. Então aqui você vai escrever então 1 sobre 5 elevado a 4. Porém, você vai observar uma coisa importante. Quando você inverter, o sinal vai ficar negativo. Por quê? Porque eu preciso que a base seja 5 e não 1/5. Então aqui basta você inverter e mudar o sinal do expoente. Então aqui vai ficar 5 elevado a x igual a 5 elevado a menos 4. Cancela as bases, x vai ser igual a menos 4. Então aqui vai ficar como, Lucas? A mesma coisa. Você vai imaginar que tem um x aqui e vai fazer o mesmo processo. Só que, se você observar esse logaritmo aqui, ele não aparece a base. E implicitamente a base é 10. Então vai ficar como, Lucas? 10 elevado a x igual a 0,01234, né? 0,1. Você ia colocar 10 elevado a x igual a 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, né? Então vai ser 100.000. Então aqui ficaria como, professor? Então, aqui ficaria 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 elevado a 5. Ok? Inverte. Quando você inverter, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 5. Cancela as bases. X vai ser igual a menos 5. Ok? Feita aí, portanto, a questão. Vamos fazer agora o item F. Então aqui vai ficar 1/3 dentro do parênteses elevado a x, ele representa a base toda, igual a 81. 81, fatorando 81 em base de 3, vai dar 3 elevado a 4. Como assim, professor? Fica aqui no cantinho. Ó. Se você pegar o 81 e fatorar, vai dar 3 elevado a 4, ok? Então, ó, que vai ficar 1 sobre 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Porém, as bases da não são iguais, gente. Aqui é 1 sobre 3 e essa outra base aqui é 3 sobre 1. Então, para que eu possa deixar as bases iguais, eu vou inverter o meu lado direito. Mas eu posso inverter o lado esquerdo também, tá bom? Mas eu vou inverter o lado direito porque o expoente já fica negativo aqui. Então, aqui vai ficar como? Então, aqui eu repito, né? 1/3 elevado a x e inverto o lado direito, que seria 1 sobre 3 dentro do parêntese. O expoente, que era mais 4, vai ficar menos 4, porque eu inverti. Lembra? Quando você inverte as bases, o expoente muda de sinal. Cancela aqui as bases, então x vai ser igual a menos
4. Beleza? Seriam particularidades. São propriedades que não precisa você decorar. Elas são lógicas. Tá bom, gente? São lógicas. Por que, Lucas? Ó, se eu desenvolver esse logaritmo aqui, transformar ele em exponencial, olha o que vai acontecer. B elevado a 0 vai ser igual a 1. Isso é verdadeiro, Lucas? É, ó. Porque B elevado a 0 realmente equivale a 1. E aqui, professor? E essa outra propriedade? A mesma coisa, ó. B elevado a 1 corresponde ao próprio B, ó. Então, B elevado a 1 corresponde ao B. Lembra que aqui implicitamente é 1? Pronto. Moral da história. Essa primeira particularidade que eu passei para vocês aqui, ela diz o seguinte. Quando você tiver o 1 no logaritmando, você troca por 0. Quando você tiver base igual o logaritmando, você troca por 1. Morreu. Só isso, tá certo? Vamos lá. A segunda parte, que são as equivalências. Eu dividi equivalências em duas partes, tá bom? A primeira são termos, né? O termo ante e o termo co. Ok? Ante significa inverter a posição. Quem é logaritmando vira base e quem é base vira logaritmando. Ok? É só isso que vai acontecer. E você elimina o termo ante. O outro elemento que nós vamos estudar é o termo co. Co dá a entender de contrário. Tá certo? Contrário. Então, o co é inverter. Se ele for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. Ou seja, o co equivale a um sinal negativo. Beleza? Só isso. Então, quer dizer, professor, que se tiver escrito cologaritmo, vai ficar menos esse logaritmo? Isso. Mantendo a posição, ó, logaritmando continua sendo logaritmando e base continua sendo base. Não altera aqui. Ó. O outro elemento de equivalência, gente, é falar de duas propriedades que aparecem principalmente para cálculos em calculadora e em matemática financeira, que é o logaritmo de base 10, que nada mais é que a base implícita, certo? Ó, é quando não aparecer a base, você deduz que essa base é 10. Só isso. O outro é um logaritmo em que a base dele é um número euleriano, certo? Um número de Euler. Então, toda vez que você encontrar um logaritmo onde você vê esse ezinho aqui, ó, na base, viu? Você pode trocar por essa representação aqui, que é um ln, que é logaritmo neperiano, certo? Logaritmo neperiano. Então, se você tem um log de base euleriana, você pode trocar esse termo aqui todinho, ó, log na base Euler, por ln, só isso. Você vai manter apenas o logaritmando. Beleza? Como assim, Lucas? Dá um exemplo aí. Seria assim, ó. Log de 25 na base Euler. Ele pode ser representado como ln de 25. O que foi que aconteceu? Eu troquei tudo isso aqui, ó, o log na base Euler, por ln. Certo? Ó. É um logaritmo de representação. Tá certo, gente? Só isso mesmo. Pessoal, a próxima propriedade são propriedades operatórias. Tá bom? Já está dizendo, é para operação. E aqui vale ressaltar que essas propriedades operatórias elas vão tomar como base, né? Vou colocar logo as duas primeiras. Ela vai tomar como base as propriedades da potenciação. Vamos lembrar. Se eu tenho uma base, né? Se eu tenho duas potências de mesma base, qual é a propriedade que eu aplico aqui? Repete a base em multiplicação e soma os expoentes. A outra propriedade, se eu tenho uma base n, né, e a mesma base com expoente n, repete a base e subtrai os expoentes, beleza? Pronto. A mesma aplicação, gente, vocês vão aplicar aqui, ó. A diferença é que, quando tiver multiplicação no logaritmando, você vai somar. Quando tiver divisão no logaritmando, você vai subtrair, ok? Só essa propriedade. Aí, para recordar, associe ela à propriedade da
potenciação, ok? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você for calcular o log de 30 na base 2. Você sabe que se você fizer essa montagem do logaritmo aqui, ó, 2 elevado a x igual a 30, você não vai conseguir resolver o logaritmo, não é? Então, quando isso acontecer, o que é que você deve fazer? Você deve usar as propriedades. Então, vamos lá. O que é que eu teria que fazer? Você pegaria o 30 e fatoraria. Fatorar o 30. Ou seja, ficaria 2 vezes 3 vezes 5. Então, ficaria log de 2 vezes 3 vezes 5 na base 2. Ok? Depois que você fizer isso, ó, o que lhe sobra é propriedade, né? Vai lhe sobrar a propriedade. Então, você aplica a propriedade da adição. Por quê? Porque a relação entre eles é de multiplicação. Então, vai ficar log de 2 na base 2 mais log de 3 na base 2, ó, é o mesmo log para tudo, mesma base para todo mundo, tá certo? Mais o log de 5 na base 2. Aí você vê o que dá para responder, ó. Não dá para responder esse log, fica assim. Não dá para responder esse log, fica assim. Dá para responder isso aqui? Dá, ó. Quando o logaritmando for igual à base, o resultado é 1. Então aqui ficaria 1 mais log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2. Ok? Seria o correspondente a log de 30 na base 2. Vamos lá. Digamos que eu esteja respondendo uma questão de logaritmo, aí eu estou com a seguinte situação. Se você for montar esse logaritmo, olha como ficaria. Ó. Implicitamente 10. Então ficaria 10 elevado a x igual a 5. E aí dá para responder? Não dá. E se não dá, você tem que pensar em propriedades. Aí o artifício que eu utilizaria aqui, eu imaginaria um valor que desse resultado 5, mas que tivesse 10 na jogada. E lá no enunciado, com certeza vai estar assim, ó. Log de 2 na base 10 você substitui por 0,53, beleza? O que é que você faria? Você teria que aparecer um 2 no seu jogo e teria que aparecer um 10. Olha só, o que é 5? 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2? Ó, apareceu 2, apareceu 10. Aí você pode escrever, ó. Log na base 10 de 2 sobre 0. É a mesma coisa, Lucas? Sim. São logaritmos equivalentes? Sim. Aí agora você pode aplicar a propriedade, ó. Log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Lembre-se que quando você fizer a propriedade, a base sempre é a mesma. Ó, 10, 10, 10. Que é a base daqui. Ó, como aqui implicitamente é 10, ó, e 10 com 10 vai dar 1. Ó, certo? Lembra dessa propriedade? E quanto é o log de 2? 0,53. Então aqui ficaria tipo assim, ó. 1 menos 0,53. Fazendo a operação, eu responderia a questão. Aí eu saberia calcular o log de 5. Ok? O que é que eu teria que fazer? Log de x na base 2 mais log de y na base 2. Ok? E se eu tivesse assim, Lucas? Log de x dividido por y na base 2. Bom, propriedade já está dada, não dá? Então aplico. Log de x na base 2 menos log de y na base 2. Tá certo? É só aplicar a propriedade. Vai depender do enunciado, vai depender da questão, vai depender do que você está trabalhando, ok? O que você vai ter que perceber nos dois primeiros casos que eu vou passar para você aqui, propriedade em potências em logaritmo, é só a posição da potência. Ou esse expoente vai estar no logaritmando, ou esse expoente vai estar na base. Quando ele estiver no logaritmando, a regra é muito fácil quando for potência. Quando ele estiver no expoente, ele vai invertido. Invertido. Quando ele está no logaritmando, ele vai como está. Beleza? Como está. Do jeito que ele foi. Sem alteração nenhuma. Se é C sobre 1, vai ser sobre 1. Se é C sobre 2, vai ser sobre 2. Se aqui for, se for na base, vai invertido. Beleza? Pronto.
Próxima propriedade. Gente, essa propriedade aqui ela é bem simples. É quando o logaritmo ele está no expoente de uma potência. Ele é o expoente de uma potência. Certo? A única condição que você vai verificar é se a base é igual à base do logaritmo. Se isso acontecer, o logaritmando é a resposta. Pronto. Como assim, Lucas? Eu posso escrever assim, ó. 2 elevado a log de 25 na base 2. Base da potência é igual à base do logaritmo? 25 é a resposta. A próxima é a mudança de base. Mudança de base, gente, é assim. É um recurso. É um recurso que você utiliza quando? Professor, só usa esse recurso quando? Quando você estiver numa sinuca de bico e você precisar de uma base que não tem no cálculo. Você vai utilizar isso aqui. E a base, professor? Você pode escolher a base que você quiser. A única regra que você vai fazer é o seguinte. Você vai pegar o logaritmando e colocar no logaritmo essa base que você quer. E a base do seu logaritmo você vai colocar em um outro logaritmo na base que você deseja. Então vamos lá. Digamos que eu tenho assim um log na base de 10 na base 2. E eu queira, e no meu cálculo lá eu preciso que ele esteja na base 10. Na base 10. Então, vamos lá. Log de base 10. Aí eu boto 10, né? Lembra que ele é implícito. Log na base 10 implícito. E 2. Na base 10, na base 10, o logaritmando igual a base, resultado 1, né? Então aqui em cima fica 1. É o que vai acontecer na maioria dos casos. Em cálculo você vai ter que fazer mudança de base. E no outro caso você vai ter um logaritmo que você não vai conseguir desenvolver, mas que você já vai ter mudado a base dele, né? Que é um log de 2. Tá certo? Vamos lá, gente. Vou responder agora algumas questões em que eu vou utilizar as propriedades. Mas lembrando que como eu estou trabalhando com valor numérico, né, aqui nos logaritmos, eu posso resolver normalmente com uma montagem de um logaritmo. Como ficaria, professor, usando propriedade? Bom, você vai perceber que raiz de 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 2. Só isso que você tem que saber o que é a raiz de 8. Certo? Pronto, colocando o meu logaritmo, essa informação vai ficar log. Você vai trocar a raiz de 8 por, na base, 2 elevado a 3 sobre 2. E no lugar do 4, você vai colocar 2 ao quadrado. Ok? Certo? Para que eu tenha 2 aqui do jeito que eu queria. Usando a propriedade, quem está no expoente em cima, multiplica como está. Então, vai multiplicar o 2, ó, sem inverter. No de baixo, esse outro expoente aqui, ó, que é o expoente da base, ele vai subir invertido, né? Subindo o 2 e descendo o 3. E tudo isso vai multiplicar o logaritmo sem nada, sem os expoentes. Então, vai ficar ó, log do 2, que está no logaritmando, na base, que é 2. Quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 sobre 3 vezes 1. Ou seja, 4 terços. Então, aqui como é que eu faria aqui, professor? Ó, o que é 25? Não é 2 ao quadrado? Então, você pode escrever assim, ó, log de 2 ao quadrado, ou de 5 ao quadrado, perdão. 25 é 5 ao quadrado. E o 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Ok? Ó? Certo? Bom, se você observar, aqui dentro dá para me simplificar. Eu estou procurando uma base comum, gente, no meu logaritmo. Se você observar, dá para simplificar em cima por 2 e embaixo por 2. Ó. Beleza? Então, quando eu fizer isso, vai ficar assim. Ó. Log de
1 sobre 5 na base de 5 elevado ao quadrado. Agora vamos aplicar as propriedades lá. Ó. Está embaixo a potência, sobe invertida. Implicitamente é 2 sobre 1 aqui, então aqui vai ficar 1 sobre 2. Que vai multiplicar quem, Lucas? Que vai multiplicar o log de 1 sobre de 1 quinto. Log de 1 quinto na base 5. Beleza? Log de 1 quinto na base 5. E aí, professor? Faz a propriedade da subtração, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Aí eu vou abrir aqui um colchete. Que vai multiplicar o log de 1 na base 5 menos o log de 5 na base 5. Beleza? Vamos lá. Quando o logaritmando é 1, o que é que acontece? 0, né? Ó, aqui é 0. Quando a base é igual ao logaritmando, o que é que acontece? É 1, né? Ó. Então o resultado aqui vai ficar ó, 1 sobre 2 vezes quem? Quem estava aqui dentro? 0 menos 1. Ok? 0 menos 1, a gente sabe que vai dar menos 1, né? E menos 1 vezes 1 meio vai dar menos 1 meio. Feita a questão. Então vamos lá. Primeiro você vai transformar, né, essa parte aqui em uma potência, para que ela passe a multiplicar o logaritmo. Né? Nós já fizemos a fatoração de 64, que deu 2 elevado a sexta, né? Então eu posso já escrever direto assim, ó, log de 2 elevado a 6 sobre 3. Beleza? Na base 2. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então aqui vai ficar log de 2 ao quadrado na base 2. Esse 2 passa a multiplicar, então vai ficar 2 vezes. O expoente cai, né? Para cá para frente. Né? Vai ficar 2 vezes o log de 2 na base 2. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Pessoal, fazer essa daqui, ó. Também, bora fatorar o 32. Então vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fatorar o 16, né? 8, vai dar 2 elevado a 4. Substitui tudo. Então vai ficar assim, ó. Log de 2, que o 32 é logaritmando, numa base de 2 elevado a 4. E aí, professor, como é que fica então? O 5 multiplica, não inverte. O 4 já vai ser invertido, né? Implicitamente é sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 4. E ele vai multiplicar o log de 2 na base 2. Que a gente sabe que vai dar 1, né? Então o resultado final vai ficar 5 vezes 1 é 5 sobre 4 vezes o 1, que é do logaritmo. 5 vezes 1 é o próprio 5. Portanto, resposta final 5 sobre 4. Então aqui vai ficar, ó. Aqui eu vou fazer a propriedade, né? Implicitamente aqui é 1, né? Aqui o 49 vou deixar em base 7 também, que é 7 ao quadrado, então vai ficar, ó, log de 7 aí no expoente. Sobe 1, desce o 3, né? Ó, propriedade da radiação. Na base 7, 49 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Fazendo direto, né? Ó, vai ficar 1 sobre 3, que sai daqui sem mudar a posição. Aqui, né, 2 sobre 1, vai vir para cá 1 sobre 2, tá certo? Vezes o log de 7 na base 7, que a gente sabe que vai dar 1, né? Aqui, logaritmando igual ao logaritmo. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Resposta final, 1/6.
Pronto, galera, vamos fazer a resolução aqui de mais algumas questões, tá certo? De logaritmo. Agora utilizando a substituição, beleza? Então vamos lá. Ó, se você pegar as questões, vou pegar aqui o item A para fazer a resolução do item A, em que ele quer que eu calcule o log de 32 na base 10, certo? Que a base é implícita. Se eu fizer essa montagem aqui no canto, para vocês observarem, se eu for fazer a montagem, vai ficar ó, 10 elevado a x igual a 32. Não tem como fazer esse cálculo, gente. E se não tem como fazer esse cálculo, você vai usar as propriedades. Então, o que eu devo fazer, Lucas, com esse 32? Fatório 32. Vamos pegar a fatório aqui. 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, ou seja, vai dar 2 elevado a 5. Ok? Colocando agora no logaritmo. Então, vai ficar log de 2 elevado a 5. Tá certo? Olha o que acontece. Aqui o expoente ele vai descer multiplicando. Tá certo, gente? Então, vai ficar ó, 5 vezes o log de 2. Quanto é o log de 2 segundo o problema? Ele diz que o log de 2 você deve substituir por A. Então, como vai ficar então? Vai ficar 5. O log de 2 eu substituo por A. Vai ficar 5 vezes A, que é igual a 5A. Feito, portanto, o item A. Vamos agora fazer o item B de bola, em que ele pede que eu calcule o log de 25 também na base 10. Mesmo processo, galera. O que é 25? 25 é 5 ao quadrado, não é assim? Então, eu posso escrever esse log dessa forma. Ó. Log de 5 ao quadrado. Por que, Lucas, que o senhor vai colocar nesse formato de 5 ao quadrado? Vamos lá. Porque quando eu fizer o desenvolvimento aqui, vai ficar assim. Ó. 2 vezes o log de 5. Mas, professor, não está aparecendo não está aparecendo aí no cálculo nem o log de 2, nem o log de 3. Mas, gente, o que é 5? O 5, observem que a base aqui do logaritmo é 10. Ó. E 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Ó. Apareceu o 2 que eu preciso. Beleza? Então, eu vou trocar o 5 por 10 sobre 2. Fazendo a substituição, vai ficar 2 vezes o log de 10 sobre 5, sobre 2, perdão, log de sobre 2, que a divisão vai dar 5, que é o que eu tenho aqui, na base 10. Propriedade da subtração, ficar 2 vezes, abre um colchete e vou fazer a subtração. Log de 10 na base 10 menos o log de 2 na base 10. Beleza? Portanto, aqui vai ficar 2 vezes. Log de 10 na base 10 vai dar quanto? 1, né, gente? Ó. Então, aqui vai ficar 1. 1 menos quanto? O log de 2. E quem é um log de 2 nessa história aqui, galera? O log de 2 é A. Então, aqui eu vou escrever A. Ok? Como eu tenho uma multiplicação aqui, se eu der a continuidade no cálculo, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, menos 2 vezes A, que é 2A. Feita, portanto, o item B de bola. Ok? Super simples, né? As duas. Qual é o macete aqui? Se não dá para responder pela exponenciação, pela equação exponencial, você vai ter que utilizar o recurso logarítmico, tá certo? No caso, as propriedades. Ou o caso da C. Uma questão muito bonita e a D também é uma questão muito linda. Então vamos lá. Ó. Vamos fazer a C. Eu odeio o Windows, insano, macho. Então, pessoal, vamos lá fazer o item C agora. O item C me dá um log. E aqui eu tenho uma divisão ó, de 81 por raiz de 3 na base 10.
O que é que eu vou fazer nesse caso, Lucas? Vou fatorar logo 81. Então, você pega 81 e vamos fatorar ele aqui no cantinho. Né? Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, vai ficar 3 elevado a quarta. Já sei o valor de 81. Que vai ser 3 elevado a quarta. E a raiz de 3 usa a propriedade. Implicitamente que você tem um 2, implicitamente que você tem 1. Então, você vai escrever 3, cria uma fração no expoente, sobe 1, quem está dentro vai para cima, quem está fora vem para baixo, e aqui embaixo fica o 2. Certo? E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Aplica a propriedade. Vamos aplicar a propriedade da divisão de logaritmo de mesma base. Então, vai ficar log na base 10 de 3 elevado a 4 menos o log na base 10 de 3 elevado a 1 sobre 2. O que é que acontece com os expoentes? Eles descem multiplicando. Então, Lucas, para finalizar aqui essa questão, vai ficar ó, log. Então, Lucas, para resolver essa questão, vai ficar o 4, que é o expoente, passa a multiplicar o logaritmo, multiplicando o log de 3, menos o 1 meio, que é expoente, e ele está no logaritmando, passa a multiplicar o log de 3. Qual é o valor do log de 3 lá na tabela? É b. Então, só substituir. Vai ficar 4 vezes b menos 1 sobre 2 vezes b. Finalizando o cálculo aqui, vai ficar 4b menos b sobre 2. Gente, para fazer mais rápido o cálculo, eu vou imaginar o seguinte, implicitamente aqui não é 1, não é? Então, para que eu tenha um 2 aqui, eu tenho que multiplicar embaixo por 2. Esse 1 por 2. Então, multiplicar embaixo e cima por 2. Então, multiplicando embaixo e cima por 2, aqui vai ficar 8b sobre 2 menos b sobre 2. Por que o senhor fez isso, Lucas? Porque eu queria que o denominador fosse igual para fazer a operação. Certo? Repete o denominador e opera o numerador, no caso, subtração. Então, 8b menos b vai ficar 7b. Tudo isso sobre 2. Terminado, portanto, aqui o item C. Agora vamos fazer o item D. Né? O item D eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Lembra que eu preciso de bases 2 e bases 3. Né? Então, eu já vou logo mexendo no 8, que está lá dentro do parêntese. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Ok? O 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 elevado à terceira, ok? Então, aqui vai ficar ó, raiz de 3 elevado à terceira, ok? Repete o log de novo, aqui está na base 10, né? Log na base 10 de 2 elevado à terceira, vezes propriedade da potência e da radiciação. Implicitamente aqui não é um 2, então vai ficar 3. Eleva o expoente, ok? Sobe o 3, desce o 2, ok? Bom, se você observar agora aqui, o que é que você vai ter? Você vai ter a multiplicação no logaritmando. Então, qual é a propriedade que eu aplico quando é multiplicação? Soma. Então, vai ficar log de 2 elevado a 3 mais log de 3 elevado a 3 sobre 2. Expoente do logaritmo passa a multiplicar o logaritmo. Então, vai ficar 3 vezes o log de 2 mais 3 sobre 2 vezes o log de 3. Certo? E agora, Lucas, como é que vai ficar? Quanto é que vale o log de 2, segundo o enunciado? A. Quanto é que vale o log de 3, segundo o enunciado? B. Então, vai ficar 3 vezes A mais 3 sobre 2b, tá certo? Fazendo um MMC aqui, né, sabemos que vai dar 2. Aqui vai ficar 6a mais 3b.
terminada, portanto, a resolução da questão. Beleza? Rapidinho feito C, rapidinho feito D. Tá respondendo aqui mais uma questão para vocês aqui, já uma questão que já avança um pouco, né, dentro das propriedades. Você observa que eu tenho um expoente no logaritmo nessa questão. Como eu tenho um expoente no logaritmo, qual é a propriedade que eu vou tentar encaixar ela? Vamos lá lembrar qual é a propriedade que eu tenho um logaritmo no expoente. É a propriedade onde eu tenho uma base, né? E eu tenho um log onde, né, a base do logaritmo tem que ser igual à base da minha exponenciação, beleza? É isso que eu vou buscar aqui nessa questão, ok? Então, se você olhar, a base do meu expoente é 2. Então, eu vou dar um jeito de aparecer a base 2 aqui. Ó. Quando a base 2 estiver aqui, aí eu vou poder trabalhar apenas com logaritmando, beleza? Então, vamos lá. Mãos à obra. Primeiro passo, vou fatorar o 8. Fatorando 8 dá 2 elevado à terceira. Então, eu já vou escrever assim. Ó. Raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Ó. Cancela, cancela, fica 2, né? A raiz cúbica de 8 é 2. Pronto, já tenho a minha base. Então, vai ficar log de 25 na base 2. A base é igual à base do meu logaritmo no expoente? Sim. Então, o resultado é 25. Feito, portanto, a questão. Item certo é o item B de bola. Super fácil a questão. A questão ela pede que eu calcule o log de 180, tomando como base o log de 2 e o log de 3, beleza? Então aqui vai ficar o seguinte. O log de 180, eu vou pegar o 180 e vou fatorar aqui no canto. Por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45, não dá mais por 2, vai dar por 3, que vai dar 15, e vai dar ainda por 3, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Ou seja, calcular o log de 180 é a mesma coisa que calcular o log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 na base 10, ok? Vamos lá desenvolver o cálculo. Como é multiplicação, eu vou usar a propriedade da adição, né? Multiplicação, propriedade da adição, inicialmente. Então, vai ficar log de 2 ao quadrado mais log de 3 ao quadrado mais log de 5. Primeira observação. Se você observar, eu só tenho log de 2 e log de 3. Eu não tenho log de 5. Então, eu vou pensar numa maneira em que apareça o 2 e a base 10, que é do logaritmo aqui, mas que dê resultado 5. E tem. É você pegar o 10 e dividir por 2. Apareceu o 2, que é pedido no logaritmo. Apareceu o 10, que é na base. E vocês vão ver que daqui a pouco vai sumir esse valor, tá certo? Então, usando a propriedade da potência, vai ficar 2 vezes o log de 2, mais, propriedade da potência de novo, 2 vezes o log de 3, mais, propriedade da divisão, aqui vai ficar log de 10 na base 10, menos o log de 2 na base 10, ok? Feita a equação, vamos substituir os valores. Log de 10 na base 10 vai dar 1. Então, aqui é 1, certo? Vale 1. E aqui vai ficar 2 vezes o log de 2, que é 0,03, mais 2 vezes o log de 3, que é 0,48, mais 1, que é do log de 10 na base 10, menos o log de 2, que é 0,03. Aqui vai ficar 0,06, que é 2 vezes 0,3, mais 2 vezes 0,48 vai dar 0,96, né? E 1 menos 0,3 vai dar mais 0,97, tá certo? De 1 tira 0,03. Fazendo essa operação de soma, 0,6 mais 0,96
mais 0,97 vai dar 1,99 e o item certo vai ser o item C de casa. Feita a questão aí, ok?